Oi, pessoal do primeiro ano. Bom, hoje nós vamos falar a respeito do mundo medieval. No último capítulo a gente viu um pouco sobre a questão das religiões africanas, expansão do islamismo, um pouco dos reinos que compõem o continente africano. Hoje a gente vai falar a respeito do mundo medieval. Bom, todas as vezes que a gente fala desse período, chamado Idade Média, a gente tem que lembrar principalmente que é conhecido como a Idade das Trevas, como um período de trevas, um período que não houve crescimento, um período que não houve expansão, um período realmente que como se o mundo tivesse parado e não teve nada a acrescentar. Outra coisa também quando a gente fala a respeito do mundo medieval é porque muito do que conhece-se hoje existiu nesse período. Questão das universidades, dos bancos, o conceito de cidade, essa arquitetura de castelos, muitos desses contos de fadas, todos surgiram nesse período medieval. Bora conhecer um pouco? Bom, essa Idade Média, também chamada de mundo medieval, oficialmente este período é rotulado de Idade Média e começa de 476 com as invasões dos bárbaros e logo a difusão e a quebra do antigo Império Romano e que vai até 1452, onde vai se iniciar as grandes navegações. De modo errado, esse período foi chamado de Idade das Trevas, como que eu falei para vocês. É visto como um período que foi um período negro, um período que não teve crescimento, devido também à grande expansão da Igreja Católica. Nessa imagem a gente vê algo que é muito visto nos filmes, em games, em séries. A gente vê muito essa expressão dos castelos, dessa hierarquia, dos reis, enfim. Mas qual é o legado dessa idade para a gente? Primeiro, o desenvolvimento da agricultura. A gente vai ver que o feudalismo iniciou-se nesse período. Depois, a criação das universidades, como eu falei. O desenvolvimento artístico como o romântico e o gótico, justamente também influenciado nessa arquitetura dos castelos. E também o trabalho dos monges para a preservação da cultura greco-romana. A gente sabe que o Império Romano ele acabou meio que se dividindo devido a imensas invasões. Mas claro que havia necessidade, principalmente desses monges, de resgatar um pouco da cultura dessa antiguidade. Bom, sobre os valores medievais. O homem era voltado para o céu e para Deus, existe o teocentrismo, que é Deus como centro das coisas. Havia uma espiritualidade muito grande, já que a Igreja Católica, o cristianismo, vai ser como religião oficial. A questão do espírito de renúncia, da preocupação com a salvação da alma, a submissão da igreja e ao senhor feudal, o evangelho como fonte de inspiração. Depois a gente vai ver um pouco disso a respeito também das cruzadas que se originou nesse período e o predomínio do sentimento sobre a razão. Ou seja, nesse período não era necessário provar-se, não precisava de métodos empíricos para poder se provar algo. Questão de sentir, de associar a Deus, de associar a religião às diversas dúvidas e questionamentos do ser humano. Bom, só fazendo um pouco de um resgate, a gente vai ver que nesse período teve a questão das invasões bárbaras e culminou no fim do Império Romano. A gente sabe que a Europa está dividida em Europa Central, Europa Oriental e Europa Ocidental. A Europa Oriental, mesmo com diversos ataques, ela acabou ainda resistindo, que a gente vai ver que foi a questão do Império Bizantino. Já já a gente fala sobre isso. E sobre o sistema feudal, principalmente existiu muito do feudalismo. Mas por que, professora? O que foi que levou? A gente vai já responder esses questionamentos. E aí a questão do poder da igreja se consolidou e aumentou cada vez mais, principalmente baseado na fé. Baseado nisso, houve uma expansão dessa fé e desse apogeu da Igreja Católica, chamada de cruzadas, e também o renascimento urbano, comercial. Aí, com base nesse renascimento, as pessoas voltando à cidade, prevalecendo agora essa nova classe que é a burguesia, deu-se o fim à crise do feudalismo. E essa burguesia precisava vender, então houve grandes navegações, descoberta da América e renascimento cultural. Tema para as próximas aulas. Bom, sobre o Império Bizantino.
A cidade de Constantinopla ela foi fundada em 330 pelo imperador Constantino e a sua localização facilitava muito as atividades comerciais e políticas. Esse império, principalmente essa questão de Roma e a localização dessa cidade foi fundamental para a questão das trocas comerciais e do crescimento comercial. O auge do Império Bizantino ocorreu com o imperador Justiniano, né? E através dele deu origem a várias leis de direito, principalmente chamada de Corpus Juris Civilis, que é um legado para a atualidade. São leis voltadas principalmente para conviver em sociedade, ser humano, enfim. E nesse Império Bizantino, quando a gente fala de artes, devido à sua localização, sofreu bastante as influências artísticas da Grécia e também do Oriente. A união de alguns desses elementos culturais formou um estilo novo e rico, tanto de técnica como de cor. Bom, nesse período de transição dessa antiguidade para a Idade Média, a gente vai ver que esse imperador Constantino de Roma, ele oficializou a religião católica. Lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores que o cristianismo, quem era cristão era caçado, era jogado dentro dos coliseus, os animais perseguiam, era como se fosse alguém mesmo de divertimento para a população. Mas com esse imperador tornou-se uma religião oficial o cristianismo, fazendo com que houvesse um crescimento da Igreja Católica. Em 1330, o imperador Constantino ele mudou a capital romana de Constantinopla para Istambul, na Turquia, e Teodósio dividiu o império em duas partes, ocidental e oriental. A partir disso a gente vai ver esses povos bárbaros. Essa expressão povos bárbaros era usada pelos romanos para denominar os que não falavam grego ou latim e que tinham usos e costumes diferentes daqueles romanos. Ou seja, todo aquele que não era romano, não tinha os valores romanos, não tinha uma cultura romana, era chamado de bárbaro. Então, o Império, tanto ocidental como oriental, sofreu diversos ataques, enfraquecendo, empobrecendo e também, principalmente, fragmentando. Esses povos bárbaros, a gente vai ter tanto os germânicos, os eslavos e os hunos. Ou seja, eram diversos povos que atacavam Roma. Bom, no início houve a migração desses povos foi pacífica e útil para o Império Romano, pois eles eram usados na agricultura e até mesmo no exército. Com a crescente crise romana, os povos vizinhos do Império invadiram as províncias e começaram a se estabelecer reinos, sobretudo no Império Romano Oriental. E aí a gente vai ter um destaque para os germânicos, porque a consolidação dos reinos germânicos começou no século VI, com os francos na Gália, os anglo-saxões nas Ilhas Britânicas, enfim. Eles começaram a tentar invadir as fronteiras e acabaram se estabelecendo. Depois a gente vai ter a respeito do Reino Franco, que é o maior reino germânico, que formou-se no século V, nessa região de Gália, onde fica a França, e estendeu-se até o século IX. Sobre esse império, ainda essa crise franca, Clovis ele foi o primeiro chefe tribal a conseguir unificar todas as tribos, que também era dessa dinastia merovíngia, e a Europa se ruralizava com o feudalismo. Professor, o que tem a ver esses reinos e esses bárbaros com essa ruralização? O que acontece? A população começou a sumir da cidade. A população não queria mais ficar na cidade, porque eles eram constantemente atacados por esses bárbaros. Assim sendo, cresceu a agricultura, já que a população não está na cidade, todos foram para o campo. E aí dá início os primeiros feudos, as primeiras terras agricultáveis. Ainda sobre esse reino franco, quando Clovis morreu, o reino ele é administrado por maus reis, conhecidos como indolentes. Então o poder ficou na mão de prefeitos de palácios chamados de majordomos. Ou seja, eles fragmentaram para tentar reinar, tentar continuar no poder. Assim, esse majordomo chamado de Carlos Martel, ele foi o mais influente. Isso facilitou a vida do seu filho, chamado Pepino o Breve. Ele tirou o rei do poder e deu início à dinastia carolíngia. Bom, essa dinastia, ela teve o seu apogeu com o imperador Carlos Magno, que foi coroado pelo Papa Leão III. Ele dividiu as terras em condontas
e investiu em cultura e educação. Pessoal, desses reinos, a gente vai ver que o que teve a mais importância foi com Carlos Magno, que ele deu origem a esse Império Carolíngeno, e também a questão da divisão das terras para que a população começasse a trabalhar ou ser escravo ou trabalhar para algum senhor feudal. Quando tudo parecia que estava indo bem, o que acontece? Carlos Magno morre. E a terra fica para quem? Para os seus netos, que divide o império em 3 partes, que é chamado Tratado de Verdun, que vai ser a divisão França, Alemanha e a parte central europeia. Isso deu poder aos nobres e, junto a uma nova onda de invasões, consolidou o feudalismo. Pessoal, na época do imperador Carlos Magno, o que acontece? Houve, de certa forma, uma proteção dessas fronteiras contra esses bárbaros e havia também um crescimento, um apogeu desse imperador. Quando ele morreu e os netos dividiram, a gente vai ver que os ataques voltam, os bárbaros voltam, querendo principalmente essas terras romanas. E assim sendo, a população migra todinha para o campo, dando início ao feudalismo. Bom, sobre como a sociedade existe. Basicamente, a sociedade piramidal formada por invasões bárbaras entre os séculos 5 e 11 na Europa. Essas invasões elas levaram a uma divisão territorial, principalmente divisão dos nobres, e a partir disso houve uma ruralização e novas relações sociais. A população não vivia mais no campo, agora não vivia mais na cidade, agora só no campo, e vai ter uma pirâmide muito com toda uma hierarquia voltada para isso. Bom, essas invasões elas continuaram e os bárbaros eles conseguem impedir a formação de um novo estado forte, deixando assim o poder descentralizado. A partir disso, essas novas invasões no século IX, a gente vai ver que são invasões na Europa, onde existe o fim do Império Carolíngeno e a consolidação de fato dos feudos, do feudalismo. Assim sendo, essas invasões bárbaras havia necessidade de proteção e o feudalismo era uma nova realidade social. Sobre como estava dividido, a gente tem o clero no topo, abaixo nós temos a nobreza. Quem faz parte dessa nobreza, professor? O suzerano, que é um senhor feudal mais rico, e o vassalo, que é um senhor feudal com menor poder, e os cavaleiros, que eram aqueles que defendiam as fronteiras. E abaixo a gente vai ter o povo, que são servos, camponeses, artesãos, que pagam pesados impostos e têm muitas obrigações. São basicamente essa última parte da pirâmide que vai sustentar o todo. Bom, aqui a gente vai ver um pouco sobre essas relações. Essas relações feudais, por exemplo, o suzerano era o senhor feudal mais poderoso, a igreja ela possuía grande poder e o nobreza era o vassalo, um senhor feudal com menos poder, mas eles lutavam. Diferentemente do suzerano que administrava a terra, esses vassalos, esse vassalo, eles lutavam, principalmente nessas lutas de cavaleiros da época. E o povo, eles eram servos, eram os artesãos, e pouco ou nenhum direito. Eram realmente as pessoas que trabalhavam. Outra coisa que a gente vai ver é que nesse período da Idade Média, Idade Medieval, a gente vai ver que é moldado pelo pensamento da igreja, que coordena toda essa hierarquia social, principalmente ela estando no topo dessa cadeia. E a gente vai ver que existem direitos e deveres nessa relação entre o suzerano e os vassalos. O que acontece? Esse suzerano, o que ele dá? Proteção e concede o feudo, a terra para se trabalhar. Em troca, o que esses vassalos têm que fazer? Auxiliar de maneira militar e também monetária, ajudando financeiramente, e também com fidelidade ao seu senhor feudal. Bom, essas relações de dependências, tanto entre o suzerano como o vassalo, gerou principalmente essa junção, esse acomodamento entre os dois. Assim sendo, a gente vai ver que existe uma grande e ampla fidelidade em ambas as classes. Bom, sobre as características desse feudalismo: a ruralização da cidade, a população toda no campo, a fragmentação desse poder central, quando ele começa a ficar descentralizado, há uma defesa particular, principalmente do vassalo com seu senhor suzerano, há uma mudança de mentalidade, ou seja, a mentalidade que a gente vê que é de servidão, é que você não precisa crescer, você trabalha para alguém a vida inteira.
e também uma relação de dependência pessoal. Não é só o vassalo que vai depender do senhor feudal, mas o senhor feudal ele passa a depender também desse vassalo. Assim sendo, começam alguns movimentos sociais. Porque nesse período a população começa a ficar insatisfeita, incontente, devido à resistência aos impostos, fome, miséria, melhoria de vida, defesa dos bens, liberdade de casamento e contra a divisão social. O que acontece? Esses movimentos sociais eles vão se resistir principalmente a tudo isso, a todos esses problemas que ocorrem e acabam meio que o rei não conseguindo solucionar. Assim sendo, a Igreja Católica ela começa a crescer e ela começa também a ter uma base sólida. Aí ela é organizada, a divisão entre a paróquia, a diocese e a arquidiocese, e a gente vai ver que a existência humana deve ser voltada para o mundo divino. Assim, o comerciante local e os comerciantes, os mercadores, eles eram considerados inferiores. Por quê? Porque eles não trabalhavam para Deus, não tinham essa função, essa religiosidade. Algo que a gente vê também sobre a Igreja Católica é que o triunfo do cristianismo no final do Império Romano contribuiu para a forte religiosidade que marcou a mentalidade medieval. Eu falei para vocês, foi o período de maior apogeu da Igreja Católica. O clero ele monopolizava o saber e serviu de condutor da cultura do mundo medieval. A igreja passou a acumular uma enorme riqueza de terra e uma grande influência espiritual, até mesmo por causa que eles recebiam muitas doações de terras feitas pelos nobres à venda da indulgência, ou seja, do perdão, relíquias sagradas, cargos eclesiásticos, enfim. Essa igreja católica passou a ser conhecida como uma grande senhora feudal, porque eles recebiam tantas doações de terra que ela passou a ser detentora de um império, podemos assim dizer, de tantas terras, de tanto poder, de tantos bens que recebiam. Assim sendo, pessoal, a Igreja Católica já consolidada, ela começa o seu movimento de expansão. Quem que vai expandir? Cavalheiros, nobres, que vão começar essa missão evangelizadora da Igreja Católica. Foram expedições militares e políticas religiosas, empreendidas pelos cristãos no Ocidente sob a orientação do Papa. O seu objetivo central era retomar o controle do território da Palestina que estava sob domínio muçulmano. E a gente vai ver que o principal objetivo deles era conter esse islamismo. E depois, o outro objetivo que eles tinham era aumentar o número de fiéis. Assim sendo, sobre essa causa religiosa, essas cruzadas eram uma expansão, deter essa expansão muçulmana. E outra coisa também, causas sociais e econômicas. Havia o aumento da produção e o excedente da produção, ou seja, tinha que controlar a quantidade de pessoas e o que existe disponível para alimentar essa população. Assim sendo, alguma dessas consequências das cruzadas. Ela dinamizou as relações comerciais? Sim. Houve uma influência oriental no costume dos europeus, o fortalecimento comercial, mudança de mentalidade e principalmente que esse renascimento urbano comercial é uma nova realidade. A gente vai ver, pessoal, que com o findar do feudalismo a população ela volta para a cidade. E agora eles veem nesse renascimento, tanto nas cidades como nas indústrias, uma opção para a sua sobrevivência. Bom, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, algo que eu não tenha comentado, me avisem, me mandem mensagem que eu vou estar comentando, ok? Até a próxima aula.